Fala, gente, tudo bem? Essa é a segunda matriz aqui do nosso matriz do mundo real, tá? Eu dei esse nome porque são matrizes que ou eu crio porque eu preciso delas aqui no meu portfólio de matrizes, que eu vou fazer alguma coisa, ou vender no site, ou alguma coisa que eu estou planejando aqui, ou são matrizes de clientes, tá? Então são matrizes do mundo real mesmo, tá bom? São matrizes que usam tudo que a gente já conversou sobre, que são preenchimento, várias ferramentas aqui do Wilcon e de acabamentos que a gente tem para usar. E aí eu utilizo tudo isso, tudo junto, tá bom? E aí eu fiz essas matrizes já e eu vou explicar o que, que eu estou fazendo aqui separadamente para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui essa matriz desse tubarão com uma frase, tá? Então a ideia é que seja um quadro. Eu vou começar aqui fazendo as matrizes letra por letra, tá? Então, eu não tenho a fonte dessa matriz, então eu vou usar fazer isso letra por letra e usei a ferramenta entrada A para fazer essas letras, tá bom? Então, estou fazendo aqui a nossa letrinha T. Desculpa que minha imagem está na frente, mas é isso aí. Eu só finalizei o T ali, tá bom? Agora, a letra A, fazendo ali, seguindo o traçado das letras, tá? Sem grandes mistérios, beleza? Aqui o A, ele tem um segredinho porque nessa parte ele uma coisa sobrepõe a outra. Então, eu faço até uma parte, depois faço o biquinho do A e depois venho para o outro lado, complementando, tá? Isso para toda letra A que você for fazer, A maiúsculo, é importante que você faça dessa forma, tá? Se você não tiver a fonte, for fazer ela na mão, beleza? O L vai ser a mesma coisa ali, vai ser sem mistério também. Estou usando a ferramenta entrada A para tudo, porque com a entrada A você consegue regular a angulação da letra, tá? Ela fica bem feitinha, você consegue controlar tudo. O K também eu vou fazer da mesma forma. E aí tem uma particularidade desse K, porque ele é dividido em duas partes. Então eu vou fazer primeiro um lado, depois o outro lado. Você vai ver que o final dele vai ficar bem feito, tá bom? Porque como vai ser um desenho grande, não tem muita saída. Eu vou ter que fazer dessa forma assim, mudando a angulação ali, tá vendo? Para que siga a fonte e fique bom, tá? Como vai ser um desenho grande, eu acho que vai ficar bom isso aí. Agora o S. Vou deixar o desenho um pouquinho mais rápido, tá? Porque não tem muito segredo aí mesmo. Realização do S agora. Agora o H, do mesmo jeito, tudo igualzinho, só estou seguindo as bordas ali usando entrada A, tá bom? O meio do H. Para o H, eu poderia espelhar essa letra? Poderia, mas eu resolvi fazer ele mesmo, que vai que um lado da letra não é igual ao outro, essa letra não é muito simétrica, então eu resolvi usar dessa maneira, tá? O I e agora o T. O T é igual. O T é igual à primeira parte, então selecionei os dois pedaços e colei e puxei para o lugar certo, tá? Agora a parte de baixo do nosso desenho tem um pouquinho mais de letras e no meio tem um tubarão ali, tem uma forma diferente que a gente vai ter que usar outra ferramenta, tá? Então, tô fazendo as letras aí, eu já tenho o T, mas o E eu não tenho ainda, então estou fazendo o E aí. Beleza. Analisando o E, parte do meio do E. O T eu já tenho, então eu vou selecionar ali, colei e puxei. Tô tendo algum problema ali para fazer isso, mas agora eu consegui selecionar. Vou só redimensionar ali, ó, tá selecionado e eu puxo
bordinha ali pelos pontinhos, tá bom? Quando a gente puxa com o mouse pelos pontinhos, você está aumentando ou diminuindo. Se eu puxo na diagonal, eu estou aumentando proporcionalmente a largura e a altura. Então, por isso que é importante, quando você for redimensionar dessa forma, tá? O B eu também estou tendo que fazer em duas partes, porque ele tem esse encontro no meio. Se não for feito em duas partes, não fica legal, tá bom? E aí, só vou remodular ali o meio para ficar bonitinho. O I e o T eu já tenho. Então, eu vou copiar ali em cima as três partes e vou colar ali embaixo, tá? Só mudando o tamanho e já fica bom. Agora, vamos lá. Eu vou voltar para a velocidade normal porque a gente vai fazer o tubarão, tá? E aí essas ondinhas eu estou fazendo de entrada A também. Por quê? As ondinhas elas são redondinhas na borda e cada pedacinho tem uma grossura diferente. Então, se eu fizer com a entrada A, eu consigo fazer com que elas fiquem bem feitas, tá bom? Dessa forma, eu estou finalizando ali e já usei um ponto de costura para ir de uma para outra. Por quê? Essa parte do tubarão que é preta vai ser preenchida. E aí eu posso fazer todos esses pedaços aqui sem fazer nenhum tipo de corte, tá bom? Então estou usando para conectar um pedaço da outra a ferramenta de ponto de costura manual. Ou seja, eu faço esse pedaço, dou dois pontinhos de costura aqui e venho para a parte de baixo. E faço esse pedaço. Terminando aqui, ponto de costura também. E vai para outra parte, tá bom? Sem que a sua máquina corte em momento nenhum. Ou seja, a produtividade da sua máquina é muito maior. Beleza? Essa parte que é no meio do nada, não tem muito o que fazer, vai ter que cortar. Essa parte do tubarão também vai dar para fazer a mesma coisa, tá bom? Você vai ver que eu vou dar uns pontos de costura aí e vou continuar da mesma forma aí embaixo, beleza? Finalizando, mesma coisa de novo. Aí eu estou me preocupando com essa produtividade, se vai cortar ou se não vai cortar. Isso é um pouquinho mais avançado, não é todo mundo que pensa nisso, mas não tem problema. Se você está começando e acha que vai ser muito dificultoso para você pensar dessa forma, não tem problema, tá? Não precisa pensar o que vai ser a ordem, o que precisa. Só começa a pensar nisso quando isso estiver te atrapalhando, te enchendo o saco. Aí você pensa, pô, como eu faço para que esse desenho seja feito com melhor produtividade, que demore menos na máquina e por aí vai, tá bom? Aí eu estou pensando nisso de novo, ó. Finalizei esse pedaço, eu quero que na mesma tacada já faça esse pedacinho das ondas. Como vai ser a mesma cor, dá para fazer isso. Finalizei até ali e vou terminar aqui certinho para que não pareça que teve um corte, mas tem um corte. Não pareça que foi feito da mesma forma, mas sim tenha sido feito, entendeu? Veja só, ele está finalizando aqui, não tem nenhum acabamento que indique que teve alguma interrupção, tá vendo? É isso que é importante em casos como esse, que ele tem um acabamento bem feito, tá bom? Continuando ali, da mesma forma, ó, aí de novo, não vai parecer, mas eu fiz essa interrupção ali no meio, tá vendo? Sem cortar, sem nada, só com o pulo da máquina, certo? Finalizando aí a última ondinha. E agora eu vou finalizar o contorno do tubarão. Beleza, agora fazer essa parte aí que tem os dentes e a boca. Eu mudei para a ferramenta de entrada C aí, porque aqui nos dentes não importa muito não importa muito a angulação, e a ferramenta de entrada C já faz isso por padrão para a gente. Não precisa se preocupar em como vai ser a ponta. Se ficar muito pontiagudo, não tem problema, porque para o tubarão isso, deixa eu mudar a minha posição aqui. Para o tubarão isso não importa muito, né? Para o nosso desenho ali não importa muito. A gente só vai mudar as pontinhas ali caso a gente queira que fique melhor e eu mudei isso para ficar melhor o acabamento ali, tá? Uma opçãozinha que eu tenho na minha barra de ferramentas. Dessa forma, eu só vou passar por cima a parte da boca ali e modificar, se necessário, a parte dos dentinhos ali, tá? Como eu queria a boca um pouco mais grossa, eu mudei a grossura da boca, tá?
Eu acho que com 2 milímetros fica melhor, modifiquei. E agora eu vou finalizar esse contorno. Mudei a grossura ali dos dentinhos para ficar com acabamento melhor, tá? Mais fininho do que o contorno ou a boca. E aí, finalizar essa parte. Beleza? Parte do nariz do tubarão. Legal. Agora a gente vai entrar nesse pedaço onde é preenchimento complexo, tá? Ou enchimento de fusão. Por quê? Porque é uma parte preenchida mais grossa e aí eu vou fazer todo o contorno dela, tá? Passando por cima dos pontos que a gente deu ali, então o acabamento vai ficar perfeito, certo? Então, gente, lembrando, se você estiver vendo isso no YouTube, pode deixar seu comentário aí, deixa sua curtida, segue o canal se você ainda não é seguidor. Estou trazendo mais novidades ultimamente aqui para que vocês estejam por dentro de como fazer seu bordado da melhor forma, tá? Então, já me conta aí o que mais você quer ver por aqui. Agora estou fazendo a parte do olho, tá? Lembrando que esse vídeo eu já fiz antes essa matriz, então estou comentando com você como eu fiz, tá? Beleza, mudar para cor branca. O olho ficou meio estranho, então eu vou dar uma modificadinha na modelagem dele aqui, ó. Deixar ele maiorzinho para que pareça um olho mesmo, tá? Beleza, agora falta só, vou mudar isso para a angulação disso. Depois vou mudar a cor, porque se eu quero que ele fique bonito, eu vou ter que colocar a cor certa. Mudei para tatame, tá? Como esperado, gosto muito do tipo de preenchimento que é o tatame, acho que ele fica mais bonito. E aí, fazendo os detalhes finais do nosso cartaz aqui, tá? Beleza, último pontinho desse lado. Vai ter mais algum do outro lado também. Tudo com entrada A, tá, gente? Se você tem alguma dúvida de por que eu faço isso, é porque, nesse caso, eu queria que a borda, que essa acabamentozinho da ponta desses traços ficasse redondo. Eu não consigo fazer isso com a entrada C, entendeu? Por isso que eu estou usando a entrada A para fazer essas pontinhas aí. Se não fosse isso, eu até poderia usar a entrada C. Se eu quisesse fazer com acabamento de ponto traço acabando reto no final, poderia usar a entrada C sem problemas, tá bom? Input C. E aí a última cobrinha. E é isso, gente. Agora só vou mudar o desenho todo aqui. Tem outros cartazes que eu vou fazer, você tá vendo aí, né? Mas vou mudar o desenho todo para preto. E é isso. Com isso a gente já finaliza como o nosso desenho ficou. Tá vendo? Ele é um desenho que eu fiz que ele tem 12 por 18, tá bom? E é o desenho, o tamanho que eu gostaria mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários. Se você estiver vendo isso no curso, pode mandar os comentários, me fala o que você achou, se você precisa de alguma ajuda para fazer algo parecido, tá? A ideia aqui não é pedir uma lição de casa, que vocês vejam como é feita uma matriz no mundo real mesmo, juntando todas as técnicas que foram dadas, tá bom? Se você estiver fazendo isso no YouTube e também tiver qualquer dúvida, também pode curtir esse vídeo, comenta, se torne um inscrito no canal, tá bom? Para você continuar assistindo esses conteúdos e me fala o que você achou dessa aula, se eu posso melhorar em alguma coisa, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.